Salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou resolver um exercício sobre força centrípeta. Professora, mas eu queria primeiro saber o que é força centrípeta. Não tem problema, aqui é você quem manda, então é só você ir lá na nossa playlist de resoluções de exercício de física, isso mesmo, física, você não entendeu errado, porque apesar de sermos um canal da Química, essas playlists de física, elas vieram para ajudar os meus alunos, foi um pedido especial dos meus alunos. Então é só você ir lá na nossa playlist de aulas de física que você vai encontrar uma aula sobre força centrípeta. E no vídeo de hoje, para complementar esse conhecimento, eu vou resolver um exercício. Presta atenção aí no vídeo. Suponha que o coeficiente de atrito estático entre a escada e os pneus de um carro é de 0,60, ou seja, eu tenho aqui o coeficiente de atrito estático igual a 0,60. Beleza. E que o carro não tem sustentação negativa. Vamos lá entender o que é isso. Nessa pista inclinada aqui, o que acontece? A força-peso sempre é para baixo. A força normal ela é perpendicular ao eixo, né, ou à superfície. A superfície aqui é inclinada, então a força normal está aqui, inclinado, certo? Se a força normal está inclinada, ela age tanto para o eixo Y, né, chamado aqui de NY, quanto para o eixo X, que está chamado aqui de NX. Então, o que acontece? Esse carro ele já tem uma sustentação negativa, tá? Porque ele já tende a ir para o centro dessa circunferência, desse círculo, né? Dessa pista circular em que os carros estão. Então, no momento de fazer a curva, né? Ele já tem uma sustentação negativa. Bom, então, nesse problema, ele diz então que o carro ele não tem sustentação negativa. Veja, essa força normal já puxa esse carro para o centro, tá vendo? Que ela exerce aqui, uma força aqui para NX. Então, isso é sustentação negativa, tá? Quando o problema diz que não tem sustentação negativa, é porque o carro está onde? Na horizontal. Tá? Então, mesmo que, se você olhar de cima, mesmo que ele esteja numa pista, tá? Esse carrinho está aqui, está andando por essa pista. Mesmo que ele esteja aqui numa pista, você está olhando aqui por cima, essa pista ela é horizontal, tá? Então, isso quer dizer que não tem sustentação negativa, ou seja, essa sustentação negativa, na verdade, ela é a inclinação. Então, se não tem sustentação negativa, não tem inclinação, tá? Essa aqui tem inclinação, então essa sim é sustentação negativa. Se ele está numa curva, gente, o que acontece? Ele está vindo aqui nessa curva, né? Imagina que você está olhando de cima a pista, ele está vindo nessa curva. Que velocidade deixa o carro na iminência de derrapar? Ou seja, está ali no limite, porque se ele não tiver esse limite aí, ele vai derrapar. Quando ele faz uma curva não compensada com 30,5 km de raio. Então, essa pista aqui, ela vai ter 30,5 de raio. Se esse carro ele está andando nessa pista, qual é a tendência? Se ele tiver com uma velocidade, ele está indo numa determinada velocidade, certo? Então ele vai lá, faz a curva. Conforme ele vai aumentando muito a velocidade, qual é a tendência dele? Derrapar, tá? Então a força de atrito que permite que ele se mantenha na curva, a força de atrito é sempre para dentro, ok? E se essa força de atrito aqui não for suficiente para segurar esse carro, ele vai escapar e vai para fora, tá? Então, vai sair dessa circunferência, beleza? Então, é a força de atrito que segura, então, o carro para o centro dessa pista. Lembra quando a gente tinha, por exemplo, aqui no eixo X, uma força que está sendo aplicada para, por exemplo, para a direita, né, um vetor força que está sendo aplicado para a direita, e a gente tinha aqui sempre a força de atrito em direção contrária, certo? Muito bem. E aí, para eu saber se ia ter locomoção ou não, o que eu calculava? A força de atrito estático máximo, não é isso? Para saber se essa força é suficiente para poder puxar o objeto para o outro lado. Ok, então aqui, gente, é a mesma coisa. Se o carro não se mantiver nessa curva, a tendência é ele derrapar e ir para fora. O que acontece? Se ele tiver uma força aqui maior,
do que a força estático máxima, a força de atrito estática máxima, esse carro vai derrapar. Vamos lembrar o que é a força centrípeta, né? A gente viu que força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r é igual a aceleração centrípeta. A gente tem sempre que força resultante, né, é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu substituir isso daqui pela aceleração centrípeta, a partir de agora eu tenho a força centrípeta, que é massa vezes v ao quadrado sobre raio. Só estou colocando aqui de novo para vocês lembrarem. Galera, então se essa força centrípeta for maior do que a força estática máxima, vai puxar para fora, ele vai derrapar. Então se aqui a força que puxa para fora, ou seja, a força centrípeta for maior, ele vai derrapar. Então, qual é o limite? O limite é a força de atrito estático, não é isso? Então, se eu ainda tiver uma força centrípeta igual à força estática máxima, a força de atrito estático máximo, isso aqui é a velocidade que deixa o carro na iminência de derrapar, ou seja, esse aqui é meu limite, né? É ele ser igual à força de atrito estático máximo. Se ele passar disso aqui, ele vai derrapar. Por que eu estou igualando isso? Porque, na verdade, o que ele quer? Nesse problema, ele pede que você determine qual é essa velocidade, certo? Ou seja, a velocidade aqui máxima que eu consigo obter. Aí você fala, professora, mas veja só, por que você está colocando isso daí? Ó? Veja que aqui você tem que força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre raio. Então, se isso aqui é igual, força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre raio, é só substituir isso aqui, ó, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre raio, e isso é igual à força de atrito estático máximo. O que é isso daqui? Vamos lá. mv ao quadrado sobre r, isso aqui é mi estático vezes a normal. Nesse caso, gente, eu tenho um carro na horizontal em que eu tenho a força-peso para baixo. Se eu não tenho mais nenhuma força para cima, a única força que vai atuar aqui é a normal. Por quê? Essa força centrípeta aqui, ó, veja, aqui eu estou olhando de cima, o carro está aqui, né, na horizontal, e aí eu estou tendo uma visão de cima. Nas laterais, eu tenho força centrípeta, como se fosse o meu eixo X. No meu eixo Y, eu tenho que analisar também quais são as forças. Eu não tenho mais nada na vertical. As únicas coisas, como aqui ele está na horizontal, as únicas forças que eu tenho, para baixo é força-peso, para cima é força normal. Então, nesse caso, a força-peso vai ser igual à força normal. Claro que em sentidos opostos, mas vai ser igual, porque só tem as duas ali, certo? Então, veja que essa força normal aqui, ela é igual à força-peso. Vamos lembrar. O que é a força-peso? É massa vezes aceleração da gravidade igual à força normal. Então, eu consigo calcular normal aqui, ó. Normal vai ser igual. Aí você vai olhar o problema e vai falar assim, poxa, eu não tenho a massa do carro. Então, tudo bem, eu vou colocar como N ainda. Vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Então, isso daqui é igual à força normal. Ok? Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Só vou colocar aqui, isso aqui é M vezes 9,8. Aí, eu vou ter aqui, ó, o Mi estático, aqui massa vezes V ao quadrado sobre R. Professora, mas eu não tenho a massa, o que eu quero achar é a velocidade. Ok, só que, gente, você vai ter massa, olha só, eu vou até isolar tudo aqui, mas você vai ter massa de um lado e massa do outro. Você vai conseguir cortar isso daqui. Ó, vamos lá. Velocidade ao quadrado, vou isolar a velocidade porque é o que eu quero achar, certo? Beleza, velocidade ao quadrado vai ser igual, ó, ao Mi estático, eu nem vou mexer por enquanto nisso, vezes massa, vezes 9,8. Ainda nem vou fazer nenhuma conta. Nem vou substituir número para vocês não ficarem perdidos. Aí aqui, ó, massa tá multiplicando com V, né? Então, ela vai passar dividindo. Então, aqui, ó, a massa estava aqui do lado do V, vai passar dividindo. E o R, que estava dividindo aqui, vai passar multiplicando. Então, vou ter aqui vezes R. Que, veja, corta, corta. Então, eu vou ter que V ao quadrado, ó, Mi estático, o problema me dá, que é 0,60.
Cortei massa vezes 9,8 vezes o raio. Qual é o raio? 30,5 metros. Galera, não esqueçam, força ela é igual a Newton. Newton, ele lembra que ele relaciona metro segundo, né? Então, aqui tem que ser em metro. Tá? Eu só coloquei o M aí para vocês lembrarem que tem que ser em metros. Se ele dá qualquer coisa em quilômetro, aí você vai ter que fazer a transformação. Nesse caso, ele dá em metro, então é só colocar aqui, tá? Então, fica V ao quadrado vai ser igual a 179,34, ou seja, V vai ser igual a raiz de 179,34. A velocidade, então, iminente para que ele não derrape vai ser de 13,39 metros por segundo. Isso daqui vai dar aproximadamente 48 quilômetros por hora. Então, isso daqui ó, é a velocidade que deixa o carro na iminência de derrapar. Qualquer coisa acima disso, o carro já vai derrapar. Tá? Por quê? Porque essa velocidade, ó, veja que aqui é o que está... Ela partiu de onde? Quando eu igualei a força centrípeta com a força de atrito estático máximo.